Prosseguindo a história da Igreja 1, estamos na lição 5, vamos agora ao capítulo 13, perseguição sobre Diocleciano. Irmãos, Diocleciano, ele é uma grande incógnita da história. Por quê? Porque Diocleciano, a história diz que a esposa e a filha eram cristãs, que a princípio ele não tinha nenhum problema com os cristãos, ok? E esse período da pequena paz da igreja, ele pega até um período do governo de Diocleciano, mas o seu filho, que era um guerreiro, e quem estava na frente de batalha tinha que adorar aos deuses, e esse filho é que vai mudar a cabeça de Diocleciano, e aí ele vai começar a perseguir. E presta atenção que essa é a pior perseguição da história do cristianismo. Essa perseguição é que vai gerar a Igreja Católica, porque essa perseguição serão 10 anos de perseguição terrível. Nessa perseguição, quem não adorasse o demônio não vivia, é o que a história diz. E se você comprar, por exemplo, o livro História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, Eusébio de Cesareia, ele foi preso durante o governo de Diocleciano. E ele sobreviveu. Então a história diz que os donatistas, aquele pastor Donato, ele criticou Eusébio de Cesareia por ele sair da mesa do demônio e ir direto para o púlpito. O que eles queriam era que todos os que passaram por essa dificuldade, que eles fossem para o banco, fossem provados como obreiros, e assim eles poderiam recuperar o seu ministério. Mas da mesa para o demônio direto para o púlpito, aí não dá. Mas Eusébio de Cesareia, junto com o bispo Silvestre, que foi outro também, que serviu ao demônio, também pastor Donato entrou em rivalidade com ele. Era uma situação muito difícil, porque o imperador Constantino convida todos os pastores para uma reunião. E quando chega na reunião que Donato olha aqueles pastores, né, que serviram na mesa do demônio até pouco tempo e agora já eram pastores de novo, então a situação complicou. Bom, então vamos ver a história desse imperador Diocleciano. Número 1, Diocleciano. O dia 23 de fevereiro do ano 303 da era cristã, quando celebrava a Terminália, dedicada ao deus Término, o imperador Diocleciano e seu filho Galério publicaram editos contra os cristãos. Então, eu já citei o filho dele, foi ele que publicou, mas a história diz que foi o seu filho que incitou Diocleciano a essa perseguição. Ok? Bom, eu cito aí um texto da História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, apesar de ser pagão, né, os pagãos romanos também escreveram aquelas atas que nos servem de documento. Mas nós temos sempre que tomar cuidado com o livro de Eusébio de Cesareia, porque ele chama os pentecostais de hereges. Ele é contra o dom de profecia, contra falar em línguas espirituais, ele era contra o carisma, né, o dom de Deus manifesta na igreja. Então Eusébio de Cesareia diz que Diocleciano mandou arrasar até o solo das igrejas e fazer desaparecer pelo fogo as escrituras, que na época eram pergaminhos, né? Não existiam livros como nós temos hoje. E proclamando privados de honras aqueles que delas desfrutavam e de liberdade aos particulares se permanecessem fiéis em sua profissão de cristianismo. Ou seja, ele mandou destruir as igrejas e falou, olha, temos que acabar com esse problema no Império, porque essa era a 9ª perseguição religiosa, era a 10ª perseguição contando a de Nero. Nero não era perseguição religiosa, né? Então era a 9ª perseguição religiosa. Os outros imperadores que perseguiram e tentaram acabar com o cristianismo não conseguiram. E lembre-se que eu disse para vocês, o Império Romano ele está se enfraquecendo.
Nesse período, o Império Romano ele já não está lutando tanto quanto os bárbaros. Eles viram que eles não tinham mais como continuar lutando contra os bárbaros, as derrotas eram muitas. Então o que eles fizeram? Eles começaram a contratar o exército bárbaro. O exército bárbaro, aquela região era gigantesca, tinha muito guerreiro, né? Então eles começaram a contratar, nós vamos pagar salário a vocês para vocês lutarem a favor do Império. Aí pegava o bárbaro da região, por exemplo, da Alemanha, e botava para lutar contra os bárbaros da região da França. Ok? E assim, então eles estavam contratando os soldados bárbaros. Os bárbaros se fortaleceram ainda mais, até que vai chegar um ponto, aí nós veremos no livro 2, até que vai chegar um ponto que os romanos já não têm mais como pagar os bárbaros, porque, claro, eles foram gastando, foram se enfraquecendo, e acaba que os bárbaros que recebiam uma promessa de pagamento, quando não receberam o dinheiro, eles vão acabar invadindo Roma, destruindo Roma. Aí é no ano 476 da era cristã, né? Aqui nós ainda estamos nos anos 300. Bom, o texto prossegue. Assim foi o primeiro edito contra nós, mas não muito depois vieram-nos outros editos, nos quais se ordenava, primeiro, lançar nas prisões todos os presidentes das igrejas em todo lugar, e depois forçá-los por todos os meios a sacrificar. Então, esse período diz que foi um período terrível. Certamente a mulher dele e a filha dele, que a história diz que eram cristãos, né, eram cristãs, certamente elas não foram mortas. Pelo menos na história, nós não encontramos nenhuma informação ele dizendo que teria mandado matar sua mulher e filha, né? Ele matou os outros, né? Mas a mulher e filha certamente foram preservados. Bom, mas vou contar aí agora para vocês a história de alguns mártires, ok?